A partir de agora, você tem um encontro marcado com o Coronel Hélio Oliveira no programa Em Pauta. Olá pessoal, hoje no Em Pauta, Coronel Hélio Oliveira com a minha amiga Lenice Moreira, professora, escritora, doutora da área do direito. É um grande prazer, Lenice, tomar um cafezinho contigo. Para mim, maior ainda, meu caro amigo. Uma delícia estar aqui. Me fala um pouquinho, quem é Lenice? Quem é Lenice Moreira? Lenice Moreira é uma potigucha. Uma gaúcha que escolheu morar no Nordeste, sobretudo morar em Natal, nesse lugar maravilhoso. Eu digo que é dois Rio Grandes num só coração. É o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Norte. Como eu detesto o frio, eu escolhi essa cidade bela e criei raízes aqui, porque hoje tenho meu esposo que é daqui, o meu filhote, então assim, não passo mais frio, só vou passar férias no Sul. Oh, que delícia essa terra, né? Me fala um pouquinho dos seus livros. A senhora foi citada pelo STJ, pelo STF. Fala um pouquinho do próprio Tribunal TRF4. Como é que é a sua relação com essa parte dos livros? Meu caro amigo Hélio, eu, em razão do magistério, das pesquisas, né, a gente já coordenou o grupo de pesquisa, do mestrado e do doutorado, né, que a gente fez no Rio Grande do Sul, mestrado em Direito e aqui doutorado em Ciências Sociais. Então, como fruto dessas pesquisas, a gente publicou o primeiro livro, que está na segunda edição, pela editora Saraiva. Foi esse livro que foi citado pelo Leandro Paus, desembargador? Sim, esse livro, ele, graças a Deus, já foi citado pelo desembargador Leandro Paulsen, do TRF da 4ª Região, que é aquele que se tornou famoso, né, porque tornou Lula 17, né? Tá certo. Por 2 vezes, né? Enfim. Mas ele também escreve na área tributária. E ele tem um livro sobre processo tributário que ele, justamente, ele me cita por várias vezes. Isso para mim é uma alegria, uma honra, né? Então nós temos situações em que ele citou o conceito do instituto que eu estudei, que foi objeto de pesquisa, né? Nós temos aqui o conceito da exceção de representatividade da professora Lenice. E aí vários tópicos aqui ele cita o nosso livro. E eu agradeço por ter sido selecionada, né? Graças a Deus. Enfim. E esse livro também já foi objeto de recomendação pelo programa Iluminuras no Supremo Tribunal Federal. Esse programa do STF que citou no Iluminuras, ele falou sobre o quê? Quem é o público dele? São os juristas em geral, né? Promotores, advogados, ministros. E também existe um programa de debate em sociedade, então a sociedade também participa, né? Bastante interessante. Agora vamos vir para Natal, doutora. Eu quero falar com a senhora um pouquinho sobre Natal. A senhora já falou dos seus livros, da sua escrita, das suas referências biográficas, mas eu gostaria de falar um pouquinho da pauta de Natal. Sim, vamos claro. discutir Natal? Mas é lógico. Vamos falar um pouquinho sobre o quê? Vamos falar sobre plano diretor de Natal? Como é que a senhora está atuando? Eu soube que a senhora tem uma participação ativa do plano diretor. A senhora também fala sobre os tributos, esse excesso de tributos que o executivo tem cobrado e o legislativo tem ficado silente nessa situação. Queria escutar um pouco da senhora sobre Natal. Pronto. Então, essa cidade é uma cidade extraordinária, né? Ela poderia ser a Cancún do Brasil, mas não tem sido bem gerida, né? Eu acho que desde sempre, e ultimamente isso tem se agravado, né? Os gestores públicos não têm vergonha na cara de aplicar o dinheiro tão suado do povo natalense, que paga altíssimos impostos, não tem aplicado corretamente em políticas públicas que beneficiem o povo natalense, né? E aí, veja só, você falou das audiências públicas que tivemos para discutir o plano diretor. De fato, nós fizemos parte, participamos na Zona Norte, na Zona Oeste, na Zona Leste, exatamente para dar sugestões, juntamente com um grupo enorme de pessoas ativistas da direita, né? Vários colegas também pré-candidatos, como o Reni e outros, né? Muitos estivemos lá
para garantir que o plano diretor contemplasse o desenvolvimento da Zona Norte, que tem sido condenada ao subdesenvolvimento exatamente por excessos de proibições no plano diretor atual. Então nós lutamos e conseguimos ter a maioria para fazer a mudança no momento em que houver a votação legislativa. Foi um grande momento. Eu acho que a sociedade como um todo ficará muito agradecida, né, por tudo que vocês têm feito, essa mudança do plano que vai realmente trazer desenvolvimento, principalmente para a Zona Norte. Eu queria escutar um pouco da senhora sobre a parte dos impostos abusivos. A senhora tem um parâmetro que esse imposto chegou a aumentar até 200% no IPTU, 400% na taxa de lixo. O que a senhora vê a relação aumento de impostos com o retorno da sociedade? Pois é, de 2016 para cá, sobretudo, a gente tem acompanhado o IPTU sendo majorado, aumentado de uma forma escandalosa, de modo que a gente quase se sente assaltada. Eu peguei o meu carnê de IPTU ano passado, abri assim, botei a mão pra cima, isso é um assalto. O meu também. Isso é um assalto. O meu também. Né? Eu botei logo a mão pros olhos. Botei. Não, para aí. Simplesmente em 2019 teve 200% de aumento do IPTU, certo? 2016, como falei, 2016 para cá, eles aumentaram 400% a taxa de lixo. Vejam, a taxa de lixo é um custo, é um valor cobrado para custear a coleta de lixo. Então ele tem que ser proporcional ao serviço que é prestado. Sim. Então, veja, a gente pagava, classe média, quem tem um imóvel de 100 metros quadrados, um pouco mais do que isso, pagava em torno de R$100 de taxa de lixo. Hoje, aproxima-se a R$500 a taxa de lixo. Absurdo. Imagina que o custo de serviço seja esse. Pelo amor de Deus, é uma coisa absurda. E aí o que a gente observa? O pior de tudo é o seguinte, que esses aumentos têm acontecido de forma a não utilizar a lei e sim o decreto. Tá? Então, por exemplo, no IPTU, ao invés de aumentar a alíquota do IPTU, o que eles fizeram? Atualizaram o valor dos imóveis. Daí que subiu lá pra cima, né? Então, um grande artifício, uma artimanha para poder justificar esse aumento absurdo que foi colocado nas costas do contribuinte. É verdade. Não, então um imóvel que, se a gente for vender, consegue pegar no máximo 300 mil, a prefeitura vai lá e diz que vale R$1 milhão. Muito bom. Um absurdo. Olha, prefeitura, um absurdo. Prefeitura, se quiser, meu imóvel está vendo, me pagando aí, majorando, entendeu? Porque se as coisas forem assim, eu vou avaliar. Agora, o que manda é o mercado, não é a avaliação. A verdade é essa. Eu estou entendendo que agora caiu a ficha desse absurdo que a Prefeitura de Natal tem feito com os contribuintes que moram nessa cidade. E o Supremo diz que isso é um aumento indireto de tributo, que deveria ter lei para isso. E aí eu fico observando a omissão dos vereadores. Então a Câmara de Vereadores tem o dever de discutir e votar essas questões e não deixar que a vontade unilateral de um prefeito que aumenta de forma abusiva o imposto, isso prevaleça. E o pior, pessoas estão perdendo as suas casas. E os mais humildes, porque a Zona Norte, ela sim teve a maior especulação, né? Então, teve imóveis lá que aumentaram o IPTU 3, 4 vezes, quando a gente vai analisar a Zona Norte. Eu tenho alunos que disseram, professor, eu tinha IPTU que era em torno de R$200, R$300, agora o carnê vem R$1.500, eu ganho 2 salários mínimos. O poder aquisitivo... Vou trabalhar para pagar IPTU. Doutora Lenice... Não tem condição, não tem condição. Nós estamos chegando ao final do programa, tá? Eu queria lhe agradecer. Agora o programa não encerra aqui, porque tem muito assunto para a gente conversar. Eu percebo que a senhora tem uma riqueza enorme, é uma professora, ainda dá aula, ainda tem alunos, é uma escritora, é uma militante de direita, na verdade, briga pelas causas da sociedade. Eu vejo aí o plano diretor, a Praia de Ponta Negra, que a senhora também foi lá no projeto de Ponta Negra. Fomos. Fala um pouquinho para nós. Nós fomos, participamos da audiência pública que teve na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. E o que nós observamos lá? Que o projeto que foi colocado e que está sendo executado em Ponta Negra,
ele tornou Ponta Negra um viveiro de ratos. Porque o enrocamento feito ali é feito com pedras que não se encaixam adequadamente. Que não é feito mais em lugar nenhum do mundo. O mundo completamente ultrapassado. Tem outros sistemas construtivos. Completamente. Empresas apresentaram modelos modernos como blocos, de praia, blocos de concreto, blocos hexagonais, modelos europeus, né? Tem muita coisa moderna na área da construção. Que dá muito certo e que custa mais barato. Mas eles fizeram questão de um projeto de 59 milhões de reais. Que a própria... E quem é que paga isso, doutor? Somos nós, com o nosso IPTU altíssimo. E veja só, e sem atender a necessidade, porque estão lá os ratos. Quem frequenta Ponta Negra hoje são ratos. Tanto a questão ficou grave que a própria promotora de justiça tomou a palavra na audiência pública. Nós falamos, vários colegas falaram, Carlão também, que é nosso pré-candidato, também falou. Enfim, vários ativistas de direita falaram. E a promotora pegou o microfone e disse assim: eu vou impugnar a obra, porque a obra não está de acordo. Existem muitas irregularidades, inclusive com suspeita de desvio de finalidade, para não dizer outra coisa, né? E aí nós temos o governo federal, Bolsonaro, que já enviou agora 39 milhões para tornar Ponta Negra aquela bela Ponta Negra que nós conhecemos. Agora temos que fiscalizar. Então, assim, povo natalense, temos que ficar de olho para onde vai esse dinheiro, né? Vamos denunciar, vamos... nas próximas eleições, prestar atenção nos pré-candidatos, nas pessoas que têm um compromisso em fiscalizar e a coragem de denunciar, porque o que a gente vê é uma Câmara de Vereadores omissa, com raríssimas exceções, né? O prefeito deita e rola, né? Comete irregularidades. Eu recebi a notícia agora que o hospital de campanha, que foi montado improvisadamente num hotel, que a gente sabe que já estava sucateado, né, que é o Parque da Costeira, houve um pane elétrico. E a equipe lá desesperada, porque os respiradores sem funcionar. Então, assim, as coisas feitas sem planejamento, sem seriedade. Então eu vejo assim que falta vergonha na cara desses gestores, falta vergonha na cara dos atuais vereadores, que não agem, que ficam quietos diante desses absurdos. Por isso que o ativismo de direita é tão importante, porque nós temos ido... São os conservadores que não aguentam mais ser taxados, pagar impostos altíssimos, e a gente resolveu sair da zona do conforto, do sofá das nossas casas e poder brigar por uma sociedade mais justa, mais ampla, mais inclusive. Doutora Eunice, eu fico muito feliz, muito agradecido. O programa não se encerra aqui, a pauta é enorme, mas nosso tempo está chegando no final. Eu vou deixar as considerações finais para a senhora, para a gente poder encerrar o programa em pauta da tarde de hoje. Ok, meu caro. Então, amigos que estão assistindo, eu peço a vocês que prestem atenção, que fiscalizem, denunciem. Nós temos um país, um estado, uma cidade maravilhosos, com riquezas, com tudo necessário para vivermos bem. Mas se continuarmos com esses gestores que aí estão, com os sanguessugas que aí estão, né? Com uma Câmara de Vereadores que tem 565 cargos comissionados, e se nós compararmos com a Casa Branca, que tem um pouco mais de 300 e são concursados, não tem imposto no mundo que consiga suportar o custo de uma máquina ineficiente e corrupta como essa. Então, vamos mudar tudo isso. Natal merece muito mais. Natal merece prosperidade, merece que a beleza que foi entregue por Deus para essa cidade seja valorizada e que seja um grande espaço de turismo e de progresso para todos nós. Quero agradecer a oportunidade. Muito bom. Gente, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a vocês e até a próxima, se Deus permitir. Revolução. Eu sei que a chuva é pouco